Fala pessoal do oitavo ano, tudo beleza? Tudo tranquilo? Professor Bruno aqui. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas de matemática. A aula de hoje vamos falar sobre monômios e polinômios. É a parte 1. Vamos dividir essa aula em duas partes, tá? E esses objetivos aqui, né, essas habilidades, elas não serão alcançadas na aula de hoje. A gente não vai tratar de operações, né? Adição, multiplicação, não vamos tratar disso. Vamos tratar só de vocês conhecerem monômios, polinômios, a nomenclatura, grau, e alguns detalhes, beleza? Vamos lá. Então, monômios e polinômios. As expressões algébricas, lembrando, expressões algébricas são aquelas expressões que possuem somente letras ou letras e números, tá? Se tiver alguma dúvida, quiser relembrar, dá uma olhada na última aula, que a gente fala sobre expressões algébricas e valor numérico, tranquilo? Então, elas aparecem em fórmulas e equações. Isso é fato, né? Expressões algébricas aparecem em fórmulas e equações. E é importante saber fazer cálculos com elas. Saber cálculos com elas. Alguns deles você já sabe e outros a gente vai aprender, tá? A gente vai aprender na próxima aula, praticamente, tá? Não é difícil, isso é importante, hein? Não é difícil, porque as ideias são semelhantes ao que a gente usa para fazer cálculos com números, para operar com os números, tá beleza? A ideia é semelhante, você vai adaptar a ideia que você já sabe para as expressões algébricas, tá bom? Então eu vou dizer o seguinte, as expressões algébricas, aquelas que têm um único termo, chamamos de monômios, tá? O monômio é a expressão algébrica que tem um único termo, tranquilo? Isso é importantíssimo. A expressão algébrica que tem um único termo, a gente chama de monômio. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó, 2xy. Então, isso aqui é uma expressão algébrica de um único termo, chamado monômio. E a gente quebra essa expressãozinha, esse monômio, em dois pedaços. A parte numérica dele, a gente chama de coeficiente. E a parte literal dele, ou seja, onde tem a parte das letras, a gente chama de parte literal. Tá? Então, o monômio é dividido em coeficiente, que é a parte numérica, e a parte literal, que são as letras. Tranquilo? Outro exemplo aqui, menos 9m ao quadrado. Então, eu tenho aqui menos 9, coeficiente, é a parte numérica. E tenho o m quadrado, que é a parte literal. Outro exemplo, 5 sextos de a ao cubo. Então, 5 sextos multiplicado por a ao cubo. É um monômio. O coeficiente é o 5 sextos e a parte literal é o a ao cubo. Simples, né? E esse último aqui, a quinta vezes b. Monômiozinho, a quinta vezes b. Como nesse caso aqui você não vê um número expressamente aparecendo aqui, então eu vou te dizer que o coeficiente dele é 1. Ou seja, o 1, mesmo não aparecendo aqui, ele está aqui multiplicando, tá? Então ele é o coeficiente. E a parte literal é a própria parte que está aparecendo ali, a parte da letrinha, a quinta vezes b. Tá certo? Então quando o coeficiente não aparecer expresso no monômio, em qualquer termo que você veja, é porque o 1 está multiplicando ali. Coisa importante, importantíssima. Os monômios que têm a mesma parte literal, ou seja, monômios com a parte literal igual, são ditos monômios semelhantes ou termos semelhantes. Tá? Isso é importante para a gente fazer a operação mais na frente. A adição, a subtração e entender. Monômio semelhante é aquele que... monômios são semelhantes quando tem a mesma parte literal. Vou te dar um exemplo. Vou pegar esse mesmo aqui, de a quinta vezes b, tá? Se eu tivesse esse monômio aqui, ó, 7a quinta b, eu vou poder afirmar que esse monômio aqui e esse monômio aqui, eles são o quê? Semelhantes. São termos semelhantes, né? Ou monômios semelhantes. São termos semelhantes. Por quê? Porque a mesma parte literal eles possuem igual a quinta vezes b. Você não olha para a parte numérica, o coeficiente. Você não compara o coeficiente. Você tem que comparar a parte literal. Então, tem a mesma parte literal? Se sim, então são monômios semelhantes. Não olhe para o coeficiente. O coeficiente não tem nada a ver com isso. Tranquilo? Vamos lá. Atenção. Nos monômios, entre os números e as letras, só aparece a operação de multiplicação.
que significa isso? 2x mais y. Isso aqui é um monômio? Não. Na verdade, aqui, isso aqui é um binômio, tá? Tem dois monômios aqui, esse e esse. E o que está dito aqui? Está escrito ali que não pode aparecer operação diferente de multiplicação. De outra forma, isso daqui é um monômio. Por quê? Por quê? 2 vezes x vezes y. Entre os termos, o que está dizendo aqui? Entre os termos, o numérico e as letras, só aparece a operação de multiplicação. Então, isso aqui é um monômio. Isso daqui não é monômio. Beleza? E agora, os polinômios. O que são polinômios? Primeiramente, a palavra, o termo, o prefixo poli, né, significa muitos. Muitos. Polinômios. Poli, muitos monômios. A ideia é essa, polinômios. Polinômios são muitos monômios, tá bom? E a gente tem duas nomenclaturas específicas, tá? Que são os binômios e os trinômios. Somente pelo esse nome, binômio e trinômio, você já pode fazer a associação. Binômio são 2, trinômio são 3. Então, quando eu tenho polinômio, que são 2 termos, então eu tenho binômios. Quando eu tenho 3 termos, os polinômios eu chamo de trinômios, tá? Então, de 2 termos para cima, a partir de 2 termos, são polinômios. E um termo você já aprendeu ali, né? Que é o monômio, tá bom? Então, polinômio é a partir de 2 termos, tá? A partir de 2 monômios eu tenho um polinômio. Agora, nomes específicos, quando são 2 termos, binômio. Quando são 3 termos, trinômio, tá? Vamos lá. Então, essas expressões aqui são polinômios. Quantos termos tem essa expressão aqui? 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 termos? Polinômio. E essa daqui de baixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 termos. Também polinômio. A partir de 2 termos, inclusive o 2, né? Inclusive 2 termos, eu chamo de polinômio. E polinômio com 2 termos tem um nome especial, que eu já falei, binômio. Então, eu contei lá, ó, no exemplo. 1, 2. Tenho 2 termos? Binômio. Esse daqui, A ao quadrado menos B ao cubo. 1, 2. Binômio. E esse aqui, 3 quintos de M mais 1. 2 termos. Binômio. Tranquilo? Um fato importante aqui. O númerozinho sozinho também é um monômio, tá bom? O número sozinho, o coeficiente sozinho também é um monômio. Porque a minha ideia é a seguinte, ó, é como se fosse isso aqui, ó, 1 vezes x elevado a zero, tá? O x elevado a zero é igual a 1. Então, eu estou multiplicando também por uma letrinha, né? Então, isso aqui também é um monômio, tá? Isso aqui é equivalente a isso aqui. Quer dizer a mesma coisa. Tranquilo? Vamos lá. E os trinômios? Trinômios. Polinômios com 3 termos recebem o nome especial de trinômios. Observe. Então, a gente vai contar, né? 1, 2, 3. 3 termos, trinômio. 1, 2, 3. Também, e esse? 1, 2, 3. 3 monomezinhos, trinômio. Fato importante aqui, ó. Expressões algébricas com variáveis no denominador, se tiver variável no denominador, não são polinômios. Então, não pode ter variável no denominador. O que é a variável? A letrinha. Então, não posso ter a letrinha lá no denominador, tá? Então, aqui, ó, 2x mais 1 sobre x menos 3. Aqui eu tenho um denominador. Está aparecendo aqui a variável? Não pode. Não é polinômio, no caso, né? Pode, mas o nome disso aqui é fração algébrica, tá? Não é polinômio. Aqui, de outro exemplo. A sobre A ao quadrado mais B. Tá vendo aqui, ó? A ao quadrado e o B? Tem ali o quê? Um binômio ali no denominador. Isso aqui não é um polinômio. O nome disso é fração algébrica. Tranquilo? Beleza? Vamos prosseguir. Então, aqui temos alguns exercícios e aqui umas dicas e algumas definições para dar uma relembrada. Então, aqui tem a definição do que é um monômio. Tá? Então, vamos ler com calma. Denomina-se monômio, definição monômio ou termo algébrico, quer dizer a mesma coisa. Toda expressão algébrica é representada apenas por um número. Então, ó, pode ser um número, ou apenas por uma variável, ou seja, pode ser uma letrinha só, ou por uma multiplicação de números variáveis.
Então, eu posso ter apenas um número, eu posso ter apenas uma letra, ou então eu posso ter uma multiplicação de números e letras. Tá bom? É isso que está dizendo aí. Agora, tem a restrição. A variável não pode estar no denominador e nem dentro de uma raiz. Tá? Então, não posso ter variável no denominador e não posso ter uma variável dentro da raiz. Exemplo, se eu tiver isso aqui, ó, 2 raiz de x, isso aqui é um monômio? Não, porque a variável está dentro da raiz, não pode. Tá bom? Isso aqui até poderia, ó, raiz de 2x. A variável está fora da raiz, tá bom? Isso aqui poderia. Outro exemplo que não pode é 2 sobre x. A variável, a letrinha, não pode estar no denominador. Então, isso aqui não é monômio. Tranquilo? Termos semelhantes ou monômios semelhantes. Mais uma vez relembrando. São aqueles que têm a mesma parte literal, ou que não tem parte literal. Quando não tem parte literal, eu só vou ter número, né? Então, por exemplo, isso aqui são dois monômios semelhantes, porque não tem parte literal. Tá bom? Só apenas o. Vamos botar assim, fica só o coeficiente. Tranquilo? Vamos no próximo. Termo algébrico. É composto por uma parte numérica, que é o coeficiente, e por uma parte literal, que é a letra, né? Nesse exemplo aqui, 5x ao quadrado y. O coeficiente é o 5, e a parte literal é x ao quadrado y. É a parte da letrinha ali. Tranquilo? Vamos agora para os exercícios. Então, no número 1, complete. Então, na letra A, tem 3x ao quadrado. Quem é o coeficiente? Coeficiente, vamos separar, né? Lembrando, coeficiente é o número que está multiplicando, e parte literal é a letra do meu monômio, da minha expressão, meu nome do meu binômio. Eu tenho que separar número de letra. Então, coeficiente aqui é o 3. 3. E a parte literal é o x ao quadrado. Tranquilo? Então, coeficiente é o número que está multiplicando e a parte literal é a parte das letras. Beleza? Na letra B, menos y. Então, coeficiente, quem é aqui? Você está vendo alguém aqui? Não, total o sinal de menos, né? Então, isso aqui quer dizer que é o menos 1. É a mesma coisa, menos 1 vezes y, vai dar menos y. E a parte literal é o y. Tranquilo? Na letra C, coeficiente desse monômio, 7yz. O coeficiente vai ser o número, vai ser o 7. Tá? 7. E a parte literal? A parte literal vai ser o YZ. É a parte das letras. YZ. Da letra D, 5 meios de x ao cubo y ao quadrado. Coeficiente. Coeficiente, quem é? 5 meios. E a parte literal? X ao cubo, y ao quadrado. Percebam aqui que eu não estou colocando nenhum sinal com a parte literal, tá? A parte literal só vai entrar a letra e a potênciazinha ali que tiver em alguma letra, tá bom? O coeficiente é o número acompanhado do sinal dele, tá bom? Igual nesse caso aqui é menos 1. Na número 2, separe em grupos de termos semelhantes. Então, o que é termo semelhante? Termo semelhante, dois monômios são semelhantes quando tem a mesma parte literal. Então, eu vou colocar aqui, vou procurar monômios que têm a mesma parte literal. Então, vou colocar, por exemplo, isso aqui, ó, vou separar com a cor azul. 5xy. Então, eu tenho que buscar um outro monômio que tenha parte literal igual a essa, que é xy. Tá bom? Vamos ver. Aqui não. Aqui, achei. 2xy. 2 vezes x vezes y. Aqui, ó. Mesma parte literal. Será que tem mais algum? Vamos ver. Tem. Aqui, ó. Menos 4yx. Pô, professor, mas não é xy? Aqui está yx. Ó, isso aqui é uma multiplicação. Então, menos 4xy, menos 4yx é a mesma coisa que menos 4xy. Eu só troquei a ordem do y com x, tá? Isso não quer dizer que são diferentes. Eles têm a mesma parte literal, então muita atenção com relação a isso. Imagina que se eu trocasse o x e o y por números. O x fosse o 2 e o y fosse o 3. 2 vezes 3 dá 6, né? E aqui? 2 vezes 3 dá 6. E aqui? 2 vezes 3 dá 6 também. Então, quer dizer a mesma coisa. Tá bom? Então, não caia nesse tipo de falha. O próximo, 9x. Vamos procurar algum monômio que tenha o x como parte literal. Tá aqui, ó, menos 3x. Vamos ver se tem mais algum.
Não, né? Não tem mais nenhum. Então, 9x e menos 3x são monômios semelhantes. Vamos ver o próximo. 7x ao quadrado. Então, a parte literal dele é x ao quadrado. Vamos procurar algum que tenha x ao quadrado. Está aqui, ó, menos 6x ao quadrado. Tranquilo? Mesma parte literal. A parte dele de letra é igual. Vamos ver. Próximo. X ao quadrado e y ao cubo. Vamos ver se tem algum igual. A parte literal dele é a própria x ao quadrado e y ao cubo. E o coeficiente dele é 1. Tá? É 1. Então tem aqui, ó, x ao quadrado e y ao cubo. Por quê? Aqui é menos 1 coeficiente, mesma parte literal. Tem mais um outro? Tem aqui, ó. Raiz de 3, x ao quadrado e y ao cubo. Pô, professor, mas isso aqui não é monômio, porque tem o radical ali. Não, não, não é assim. O radical, a letra não pode estar dentro do radical. No caso aqui, quem está dentro do radical é o coeficiente. Ele pode. O que não pode é a letrinha estar ali dentro, entendeu? Eu não podia ter, por exemplo, raiz de x ao quadrado e y ao cubo. Isso não seria, não é nem monômio, tá? Vai contrário aqui, ó. É uma restrição. Não pode ter. Tá legal? Então, isso aqui pode. Esses monômios aqui são semelhantes, tá? O de vermelho envolvido. Vamos ver agora mais um. Sobrou esse, né? 12x ao quadrado y. Aí tem esse aqui de baixo. Será que são semelhantes? São sim, ó. É a mesma situação. Eu inverti aqui o coeficiente, né? Y, x ao quadrado. Aqui é x ao quadrado y. São semelhantes? São. Isso aqui é uma multiplicação, tá? É a mesma coisa que tem isso aqui, ó. Menos 7, x ao quadrado, y. Esse número aqui, esse monômio e esse são idênticos, são iguais. Só mudou a ordem do x ao quadrado com y, que não vai mudar o valor dele. Beleza? Número 3. Explique por que as expressões a seguir não são monômios. Então, na letra A, eu tenho 2x mais 5. Você lembra que monômio, ele tem que aparecer só a operação de multiplicação nele. Então, aqui tem uma soma, né? Uma adição. Então, isso aqui não é monômio. Na verdade, isso aqui é um binômio, tem dois termos. Tá? Então, isso aqui não é um monômio porque só pode aparecer a operação de multiplicação. Se fosse assim, ó, 2x vezes 5, que seria 10x, aí isso sim seria um monômio. Agora, isso aqui não é um monômio, na verdade, isso é um binômio. Na letra B, 2 que multiplica A sobre B. Isso aqui é um monômio? Não. Por quê? Está na restrição. Ó. A variável não pode aparecer no denominador. Eu estou tendo uma letrinha aqui no denominador. 2 vezes A sobre B. Então, isso aqui não pode acontecer. Por isso que não é um monômio. Tranquilo? E na letra C, 4 que multiplica a raiz de 5x. Isso aqui é um monômio? Não. Por quê? Eu não posso ter a letra no radical. Eu estou tendo uma letra dentro de uma raiz, tá? Aqui, ó, tá vendo? Embora o 5 não tenha influência nenhuma, a letra não pode. Tá? A letra não pode estar dentro da raiz. Se eu tivesse isso aqui, ó, 4 raiz de 5 vezes x, aí seria um monômio. Tranquilo? Porque a letra estaria fora do radical. Isso aqui não pode acontecer. A letra não pode estar dentro do radical. Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, aqui, dando uma relembrada do que é monômio, binômio, trinômio e polinômio. Então, vamos lá. Então, monômio. O que é monômio? Monômio é a expressão algébrica formada apenas por um termo. Tá? Se tem apenas um termo, é a expressão algébrica chamada de monômio. Tranquilo? Exemplo, 2x, 4xy, x ao quadrado, 43y ao cubo. Tranquilo? Um termo, monômio. Binômio. Chamamos de binômio a expressão algébrica formada por dois termos algébricos. Então, exemplo aqui, 2x mais 5n, z menos 7y ao cubo, 4xy ao cubo menos 12, x ao cubo y mais x ao quadrado. Cada uma delas aqui tem dois termos. Então, eu chamo de binômio. Trinômio. Então, chamamos de trinômio a expressão algébrica formada por três termos algébricos. Então, se tem três termos algébricos, trinômio. Exemplos aqui, 4y mais z menos 2x, três termos. X ao quadrado mais x mais 3, ó, 1, 2, 3, três termos. 4xy menos 3z ao cubo mais 4, três termos também. E 4 mais 3y ao cubo menos z, três termos. Cada uma delas são chamados de trinômio. Beleza? E polinômio. Chamamos polinômio a expressão algébrica formada por dois ou mais termos algébricos. Então, se tem dois ou mais, eu chamo de polinômio. Então, um binômio é um polinômio? É, porque tem dois termos. Um trinômio é um polinômio? É,
porque tem mais de 2 termos. Tem 3, né? Então também a gente chama de polinômio. São só nomes específicos, tá bom? Então, aqui, ó, x mais y tem 2 termos, é um polinômio. 3x mais 4, 2 termos, é um polinômio. Y ao cubo mais 5 mais z ao quadrado tem 3 termos, é um polinômio. E esse aqui, ó, z, y ao quadrado mais z mais x ao cubo mais 12 mais k. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos. 2 ou mais termos, né? 5 é maior do que 2, né? Então eu tenho um polinômio também. Beleza? Só para relembrar. Agora, número 4, exercício. Classifica as expressões algébricas em monômio, binômio ou trinômio. Então, eu tenho que contar se tem um termo monômio, se tem 2 termos binômio, se tem 3 termos trinômio. X mais Y, 2 termos, binômio. A vezes B, apenas um termo, né? Monômio. M mais X mais 4, 1, 2, 3. 3 termos, trinômio. A mais B, 2 termos, binômio. Bem simples, né? X mais 3, 1, 2 termos, né? Binômio. X ao quadrado mais 10x menos 6. 1, 2, 3 termos. Trinômio. M menos 3. 2 termos. Binômio. Beleza, né? Então, olha só, relembrando. Se eu tenho 2 ou mais termos, é polinômio. Então, aqui, o único que não seria polinômio seria esse aqui, né? Que tem um termo, que é o monômio. O restante tem 2 ou 3, né? Então, são polinômios. Beleza? Vamos embora. Grau de um monômio e grau de um polinômio. Então, vamos estudar agora o que é grau de um monômio e grau de um polinômio. Presta bem atenção. Então, ó, grau de um monômio. O grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes de sua parte literal. Caraca, o que é isso? Soma dos expoentes da parte literal. Então, eu vou olhar para o monômio, vou ver quem é a sua parte literal, que é a parte dele de letrinhas, e vou ver o expoente de todas as letrinhas que ele tiver. Vou pegar e vou somar esses expoentes. Tranquilo? Aí, esse número que der, dessa soma, é o grau desse monômio. Olha o exemplo, 3x ao quadrado. A parte literal desse monômio é x ao quadrado. E qual é o expoente do x ao quadrado? É o 2, né? Então, 2, como é o expoente da parte literal, ele é o grau desse monômio, tá? Eu digo que o monômio tem grau 2 ou é de segundo grau. Porque, relembrando, 3x ao quadrado, parte literal, x ao quadrado. Qual é o expoente do x? 2. Então, ele é o meu grau desse monômio aí. Beleza? Outro exemplo aqui. Outro exemplo. 4x ao quadrado y cubo. Agora eu tenho 2 letrinhas ali na minha parte literal, né? Então o que eu tenho que fazer é observar os expoentes dela, de cada uma delas, e somar. Então é 2 mais 3, né? O 2 é do x ao quadrado, né? E o 3 aqui é do y ao cubo. Então 2 mais 3, 5. Então eu vou dizer o seguinte, que esse monômio aqui, 4x ao quadrado y ao cubo, tem grau 5, ou é de quinto grau. Porque eu somei os expoentes, 2 mais 3 deu 5. Quinto grau. Tá, beleza? E o grau de um monômio também pode ser em relação a alguma variável específica, separada da variável, tá? Tá? O que significa isso? Vamos ver com calma. Então, aqui, ó, 3x ao quadrado y à quinta. Esse monômio aqui, qual é o grau dele? O grau dele é a soma dos expoentes da parte literal. Então, é 2 do x ao quadrado e 5 do y à quinta. 2 mais 5, 7. Então, esse monômio aqui, ele tem grau 7, tá bom? Só que, olhando em particular, a variável x tem grau 2 e a variável y tem grau 5, tá? Se olhar separadamente, é isso que eu quero dizer. Cada variável tem um grau dela separado. E o grau do monômio é a soma dos expoentes de todas as variáveis. Tranquilo? E aí eu digo que esse monômio aqui tem grau 2 para o x e tem grau 5 para o y. Tá bom? Outro exemplo. Menos 9 a vezes b à quinta. Menos 9 a b à quinta. Então, qual é o grau desse monômio aqui? Então, aqui o expoente do a é 1 e o expoente do b é 5. Então, o grau do monômio é 1 mais 5 é 6. Grau 6, tá?
Então tá aqui, ó, grau 6. Mas ele é de grau 1 em relação ao A, a variável A, e é de grau 5 em relação à variável B, separadamente, se olhar separadamente. Tranquilo? Então, relembrando, grau de monômio é a soma dos expoentes de todas as variáveis, as letras, que formam a parte literal do monômio. Outro exemplo, 9x ao cubo y tem grau 4. Por quê? Eu vou pegar as minhas letrinhas, que é o x, que tem variável 3, e o y, variável não, que tem expoente 3, e o y, que tem expoente 1. Então, 3 mais 1, 4. Aí eu digo que esse monômio tem grau 4. Tá bom? E o grau de cada variável separadamente? O x tem grau 3 e o y tem grau 1. Beleza? Vamos lá. Agora, grau de um polinômio. Grau de um polinômio. A gente acabou de ver que o grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes de sua parte literal. Acabamos de ver. Agora, o grau de um polinômio é um pouquinho diferente. O grau de um polinômio não nulo é dado pelo grau de seu termo de maior grau. Então, lembrando, o polinômio não é formado por vários monômios. Então, para eu saber o grau de um polinômio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar qual é o monômio dele que tem o maior grau. Aí vai ser o grau do polinômio. Tá bom? De novo, eu pego um polinômio e verifico o grau de cada monômio dele. O que tiver maior grau é o grau do polinômio. Vamos ver esse exemplo aqui. 3x ao quadrado, y ao cubo, mais 5x à quarta, menos 2xy à sexta. Então, eu tenho um trinômio aqui, né? Então, para eu saber o grau dele, eu tenho que analisar o grau de cada monômio desse. O que for o maior é o grau do polinômio. Vamos analisar. Então, esse monômiozinho aqui, qual é o grau dele? 2 mais 3, né? É 5. Esse outro, 5x à quarta. Qual é o grau dele? É o próprio expoente do x, só tem essa letra aqui. Então, é o grau 4. E esse monômio aqui? X, y à sexta. No x aqui é 1, né? Não está aparecendo. O expoente é 1. E aqui está o 6, né? 1 mais 6, 7. Então, quem é o maior grau? Qual o monômio que tem o maior grau? Esse cara aqui, né? Não é o grau 7? Então, eu digo que o polinômio, esse, tem grau 7. É de sétimo grau. Tá bom? Aqui, ó, é de grau 7. Beleza? E o grau de um polinômio também pode ser dado em relação a alguma variável determinada, tá? Aí, nesse caso, o polinômio é dado pelo maior expoente daquela variável. Vamos observar aqui, ó. Olha esse polinômio aqui. 3x ao quadrado y ao cubo mais 5x à quarta menos 2xy à sexta. Em relação à variável x, o maior que tem aqui é 4, né? Em relação à variável y, você tem que olhar o maior, né? Em relação à variável y, o maior que tem é o 6. Seria o y à sexta, tá bom? Do y à sexta aqui. Então, em relação à variável x, o maior que tem, só olhando para o x, é o 4. E com relação ao y, só olhando para o y, o que tem maior é o 6. Tá? Olhando para a variável separada. Agora, o grau do polinômio é o do monômio. Maior que o grau que tiver do monômio dele, do pertencente ao polinômio, é o grau daquele polinômio. Tá bom? Ó, o grau desse polinômio aqui, ó, 12ab ao cubo, mais 8a à nona b, menos 5a à quarta b ao quadrado. Em relação à variável a, então eu vou olhar separadamente. De todos eles aqui, qual o maior expoente do a? É o 9, ó, a à nona. Então, em relação ao a, especificamente, é 9. Em relação ao b, eu vou olhar para o b. Ó, aqui tem o b ao quadrado, aqui tem o b elevado a 1 e aqui tem o b ao cubo. O maior b é b ao cubo, né? Então, em relação ao b, é o 3. Aí, em relação ao polinômio, então eu vou analisar. Vou analisar cada um deles, cada grau aqui de cada monômio. Então, aqui, ó, o grau AB ao cubo é 1 mais 3, é o grau 4. Desse aqui, A à nona B é 9 mais 1, grau 10. Tá? E aqui, A à quarta B ao quadrado, 4 mais 2, 6. Então, quem tem maior grau aqui? É o 10, né? Então, esse polinômio aqui tem grau 10. Tranquilo? Grau de um polinômio é o grau do termo algébrico de maior grau do polinômio. Então, eu tenho que olhar para o monômio, cada monômio do polinômio, e ver qual é o de maior grau. Esse será o grau do polinômio. Olha esse exemplo. 2x ao quadrado mais 5x menos 4x ao cubo. Qual é o grau desse polinômio aqui? O grau dele é o quê? 3. Porque aqui, ó, aqui é 3, aqui é 1 e aqui é 2. O maior é o 3. Então, esse aqui é o termo algébrico de maior expoente.
de maior grau, quer dizer. Tranquilo? Vamos lá. Para finalizar esses exercícios aqui, então o que você tem que fazer? Escrever o grau de cada monômio, no número 5. Então, o que é grau do monômio? Eu vou identificar a parte literal dele. Então, na letra A, 3a ao quadrado b à quinta. Quem é a parte literal dele? A ao quadrado b à quinta. E qual é o grau? 2 mais 5, né? Só somar os expoentes. 2 mais 5, 7. Grau 7. Letra B, 8x. Parte literal, x, né? Quem é o grau aqui? 1, né? É o expoentezinho que está no x. É o 1. Então, o grau é o 1. Menos 7y. Quem é a parte literal? Y. Qual é o grau desse monômio? 1. Letra D, 9x ao quadrado y. Parte literal, x ao quadrado y. Quem é o grau desse monômio? 2 mais 1, né? 2 mais 1. 3. Na próxima, letra E, 3xyz. Quem é a parte literal? x, y, z. Qual é o grau desse monômio aqui? É simplesmente somar os expoentes da parte literal. Aqui, como não está nítido, né? Não está visível, os expoentes são 1. Então, 1 mais 1 mais 1. O grau é 3. Na letra F, menos 8x ao quadrado yzb à quinta. Sopa de letrinha. Então, aqui, ó, parte literal. X ao quadrado yzb à quinta. E eu tenho que fazer o que para achar o grau? Somar os expoentes. Então, é 2 mais 1. Não está aparecendo nada no y, aqui é 1. O z, 1 também. E o b está elevado à quinta. Então, ó, 1 mais 1 aqui 1 do y, 1 do z e 5 do b. Então, 2 mais 1, 3 mais 1, 4, mais 5, 9. Grau 9 desse monômio. Tranquilo? Próxima. Dê o grau dos polinômios. Então, o que é o grau de um polinômio? Eu tenho que observar o monômio de maior grau pertencente àquele polinômio. Esse vai ser o grau desse monômio de maior grau, vai ser o grau do polinômio. Então, aqui, ó, 5x ao quadrado menos 3y. Quem é o monômio de maior grau? Aqui, ó, é o quadrado aqui, ó, x ao quadrado. Aqui o grau é 1, aqui o grau é 2. Então, o grau do polinômio vai ser 2. 7 ao cubo mais 2a. Então, tenho dois monômios aqui, né? Então, aqui o grau dele é 3 e aqui o grau dele é 1, né? Então, quem é maior? O grau 3. Então, o grau do polinômio é 3. Esse daqui, letra C, 2x ao quadrado yz ao cubo, mais 7x ao cubo y à quinta menos 4z. Então, tenho 3 termos. Qual é o de maior grau? Vamos ver. Aqui, ó, o grau desse aqui, desse monômio, é 2 mais 1 mais 3. 2 mais 1, 3 mais 3, 6. Então, o grau dele é 6. E desse monômio aqui, 3 e 5, né? Aqui são os expoentes das letrinhas. 3 mais 5, 8. E desse monômio aqui, menos 4z? O grau é o próprio 1 aqui, do expoente do z. Então, qual é o maior grau? É o 8, né? Então, se esse camarada aqui é o de maior grau, o grau do polinômio é 8. Tá? Letra D. 3a mais 7 ao quadrado b menos 5 ao cubo. Então, o grau desse monômio é 1. O grau desse monômio aqui é 2 mais 1 é 3. E o grau desse monômio aqui é o próprio 3 do expoente do a ali. Então, qual é o termo de maior grau? É o 3, né? Que aparece 2 vezes aqui. Então, o grau desse polinômio vai ser 3. Tá certo? E nessa última letra E, 6xy ao cubo, mais 5x ao quadrado y à quarta, mais 3xy. Então, vou analisar o grau de cada monômiozinho desse. O grau desse monômio é 1 mais 3, é o grau 4. O grau desse monômio é 2 mais 4, é 6. E o grau desse monômio é 1 mais 1. Aqui não está aparecendo nada, é 1. 1 mais 1, 2. Então, desses 3 monômiozinhos que fazem esse trinômio, esse polinômio, né? Quem é o de maior grau? Esse aqui, né? Que tem grau 6. Então, o grau do polinômio é o quê? Grau 6. Beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara, é só me procurar lá no grupo do Telegram ou então no Teams, tá bom? Valeu, pessoal. Então, vou nessa. Tchau, tchau.